É isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo aí da incidência do nosso ICMS aqui no estado do Mato Grosso. Vamos continuar ali, a gente estava tratando a respeito do nosso artigo 2º, tratando a respeito das 13 hipóteses de incidência do imposto, e a gente está falando de alguns detalhes antes da gente fechar a nossa aula com chave de ouro, que vai ser através dos exercícios, né? Então, a gente vai fazer alguns exercícios importantes nesta aula para poder complementar o nosso estudo, tá bom? Então, para fechar com chave de ouro, vamos ver lá o que fala o artigo 2º no seu parágrafo 6º. Vamos lá? Olha assim, para fins da incidência do imposto sobre os serviços prestados no exterior ou iniciados no exterior, será observado que se segue. Inclui-se, na hipótese do inciso 2 do parágrafo 1º, também as prestações de serviços de comunicação realizadas no exterior. Então, ele quer tributar também a prestação de serviços de comunicações quando realizada no exterior. Vamos lembrar que aquela que a princípio se inicia no exterior e termina no Brasil, nós conseguimos tributar, né? Então, existe essa previsão na legislação mato-grossense. Considera-se verificado no país o resultado do serviço de comunicação quando ao menos uma das pessoas alcançadas pelo serviço de comunicação esteja domiciliada ou estabelecida no território nacional, salvo na hipótese em que o destinatário e o prestador estejam localizados no exterior. Então veja que, a princípio, se o destinatário, por exemplo, né, a DDI ia cobrar como é que é, né? Quer dizer, então o John está lá nos Estados Unidos e liga para o seu parente lá no Mato Grosso. Então, na idade, você consegue verificar o resultado do serviço de comunicação aqui no país quando a pessoa esteja domiciliada ou estabelecida no território nacional, salvo na hipótese que destinatário e prestador estejam totalmente destinados ou localizados no exterior. E aí fica bem mais difícil de você cobrar esse tributo, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal fala que faltam elementos para a cobrança do tributo. Tá bom? Bom, fechando essa informação, nós temos ainda aqui, ó, algumas perguntinhas para você que é meu aluno. Então vamos lá. Doação de sacas de feijão para pessoas hipossuficientes. Incide ICMS? Então, a primeira pergunta já é muito interessante, porque nós temos um fato gerador que é relacionado diretamente com operações. Doação é uma operação para fins de incidência do ICMS? Como é que eu vejo isso, professor? Através da definição doutrinária, né, a respeito do que é uma operação. Operação é um ato voluntário de encaminhar a mercadoria da produção até o consumo, que vai haver a mudança da titularidade, normalmente relacionada a um negócio jurídico. Vamos lá. Doação é um ato voluntário? É. Está encaminhando a mercadoria para consumo aos hipossuficientes? Está. Né? Está havendo, a princípio, o que nós chamamos aí a mudança da titularidade? Está também. E, a princípio, está relacionado ao negócio jurídico, doação ao negócio jurídico? Está. Os 4 itens para caracterizar uma operação estão presentes. Logo, doação é fato tirador do nosso ICMS. Ah, mas doação é fato tirador do nosso ITCD também, Imposto de Transmissão Causa-Morte de Doações Estadual? É. Então, existe um verdadeiro bis in idem entre ICMS e ITCD no estado do Mato Grosso, quando ele cobra ICMS sobre a doação e ITCD sobre doação. Calma lá. Para ver bis in idem, fato tirador e a base de cálculo são os mesmos, e não são. Fato gerador do ICMS, saída da mercadoria. Base de cálculo do ICMS, valor da operação. Fato gerador do ITCD, transmissão da titularidade do bem. Base de cálculo do ITCD, valor venal do bem. Então, na verdade, são fatos geradores distintos, base de cálculo distintos, não se fala em bis in idem, apesar de incidir o imposto. Então, essa primeira pergunta parece tão óbvia, né? Mas o aluno peca aqui em não saber essa informação, né? Então, a gente tem que colocar aqui, ó, incide o ICMS, mas não é bis in idem com o ITCD. Você consegue responder isso numa prova discursiva? Você entendeu o que eu falei aqui com você? Você vai rever a aula depois que você terminar essa aula. Transferência de estoques entre matriz e filial, dentro e fora do estado, incide ICMS. E agora, professor? E agora? Então, quando eu falo transferência de estoques, o nome já diz, eu não estou fazendo venda de estoques, né? É a matriz transferindo estoques para a filial. Às vezes você tem uma unidade que, a princípio, ela concentra toda a compra de material, né, em relação a uma outra unidade. Essa transferência de estoque incide ou não incide ICMS? Aí a gente vai dizer o seguinte, né? Regra geral, toda saída é fato tirador do imposto, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. O Supremo Tribunal Federal declarou que a saída entre os mesmos
empresas de mesma titularidade, não tem incidência do imposto. Declarando, inclusive, que essa segunda parte, que está descrita lá no artigo 11, a saída é faturador do ICMS, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular, declarou que essa parte está inconstitucional. Os efeitos dessa inconstitucionalidade que estão sendo analisados. Mas os estados continuam a usar o texto original da Lei Candir, como, por exemplo, o estado do Mato Grosso. Então, na verdade, essa questão aqui vai depender de que prova você vai estar fazendo. Na prova de tributário, provavelmente você vai levar em consideração o posicionamento do STF. Ele vai falar, inclusive, da súmula 166 do STJ. Na prova de legislação, você vai levar em consideração o que está descrito na própria lei do imposto, que a gente vai ver mais adiante, que fala-se em tributação. Então, quando você fala lá, incide ICMS, você vai falar assim, ó, depende. Depende do quê, professor? Que doideira de resposta é essa? Em tributário, não. Posicionamento do STF. Em legislação, sim. Posicionamento da lei estadual mato-grossense. Tá certo? Bois, quando são vendidos, incide ICMS? Opa! Boi é um bem sem movente? É uma mercadoria? Opa! O nosso estado aqui, do Mato Grosso, é um dos maiores produtores de gado do Brasil, quiçá do mundo. Então, na verdade, nós temos a produção de bois aqui como grande faturador de ICMS. Imóveis. Então, ó, quando os bois são vendidos, incide ICMS? Sim. E os imóveis? Incide ICMS? Claro que não. Imóveis não são mercadorias. Carros usados, incide ICMS? Sim, também. Todo serviço de comunicação é tributado pelo ICMS? Todo serviço de comunicação é tributado pelo ICMS? Quando ele fala todo, já preste atenção. Se você tiver uma exceção, já bota fora. Serviços de comunicação são tributados pelo ICMS se forem onerosos. Serviços gratuitos estão fora. Então, o gabarito aqui da questão é: todos os serviços de comunicação? Não. Os gratuitos não são tributados. Aqueles que estão debaixo de imunidade também não são, né? Radiodifusão sonora e sons e imagens, de forma gratuita, não são tributados. Para fins de determinar se incide ou não o ICMS no serviço de transporte, é mais importante o trajeto do que o fim e o início contratado. É o contrário. Mais importante é aonde eu adquiri a passagem e para onde que eu estou indo. Início e fim do trajeto. Não é tão importante o trajeto em si. Então, na verdade, guarda isso. Quer dizer, o mais importante é o que foi contratado. O início e o fim. Tudo bem? Então, coloque isso aí. Então, não. Bote aí, ó. É mais importante o trajeto do que o início e o fim contratado? Não. Beleza? Algumas perguntas? São perguntas teóricas, parecem bobinhas, né? Mas elas ajudam você a fixar a matéria de forma a ter um entendimento para a prova. Senão o aluno chega aqui e só fica decorando. Qualquer coisinha diferente aí que eu botei. Essa doação de saca de feijão para flagelados ou pessoas hipossuficientes já caiu tanto em prova, doação, que se cair de novo, você não pode cair pela manobra, né? E o aluno sempre tem dúvida. Por quê? Porque os professores às vezes nem citam isso aí em sala, porque eles acham que não vai cair. Mas olha, toma cuidado, a banca gosta e nós adoramos. Resumindo, são 13 as hipóteses de incidência do ICMS mato-grossense. Tá certo? São 13 hipóteses de incidência do ICMS mato-grossense. Operações com mercadorias, fornecimento de alimentação e bebidas, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, prestação onerosa de serviço de comunicação. Então, aqui são as 4 primeiras, né? 1, 2, 3, 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, né? Seja fora do campo de incidência municipal ou dentro do campo de incidência com espécie ressalva. Entrada interestadual de petróleo, derivados e energia para consumidor final. Serviço prestado iniciado no exterior. Importação de mercadorias. Importação irregular, ou seja, licitação. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vem 9, importação irregular à licitação. 10, de FAO contribuinte, mercadoria. 11, de FAO contribuinte de serviço. 12, de FAO não contribuinte de mercadoria. 13, de FAO não contribuinte de serviço. Então, na verdade, são 13 as hipóteses de incidência aqui do imposto no estado do Mato Grosso. Só vou rever aqui novamente se a gente tem aqui
realmente todas as três aqui. Os de FAO estão lá na parte do segundo. Tá aqui, ó, serviço prestado totalmente no exterior, né? Serviço prestado no exterior tá lá? Deixa eu ver aqui, ó. Serviço prestado iniciado no exterior tá lá também, né? Beleza. Então tá aqui também. Fornecimento as operações mistas, a gente deu exemplos aqui. Prestação onerosa de serviços, né? Prestação de serviços de transporte, operações relativas à circulação de mercadorias ou bens. O parágrafo 1º, o artigo 2º, parágrafo 1º, tá aqui, ó. Aqui, na realidade, a gente vai ter que mudar aqui, ó. Ele fala, eu estava vendo aqui, estava vendo que não eram no final 13, né? São citadas aqui, mas essa aqui da licitação, ela não aparece aqui, ela vai aparecer depois. Essa importação irregular licitação. Vai aparecer depois. Então, vamos mudar aqui para 12 hipóteses de incidência do nosso semestre mato-grossense. Porque a importação de mercadoria já aparece como hipótese de incidência. Agora, a importação irregular e a princípio a incidência na licitação vai aparecer depois, quando a gente for falar do próximo capítulo, que vai ser o aspecto temporal do fato gerador. Como eu quero que você bem arrumadinho com as informações, aqui estão as 12 hipóteses de incidência do nosso tributo aqui no estado do Mato Grosso. Perdão, né? 12 hipóteses de incidência aqui no estado do Mato Grosso é o que a gente vai levar para a prova. De novo, o slide aí para você guardar. Esses slides vão estar à disposição do pessoal que está fazendo o curso aqui no SOS comigo, tá bom? Então, essa informação vai estar junto com você aí no nosso curso do SOS, a gente vai levar para a prova. Beleza? Bom, vamos continuar fazendo exercícios. Exercícios. Prova da GV 2022, Cefaz Bahia. Com relação às hipóteses de incidência do ICMS prevista na legislação tributária, analise as alternativas a seguir. Está correto o que se afirma em... Então, vamos ver as 3 alternativas e vamos ver o que está correto. Então, a primeira coisa que acontece em questões sobre incidência do tributo, na prova da GV, agora a gente já entra no outro escopo. Como que a GV cobra na prova? Isso é muito importante para o meu aluno. A GV cobra na prova de que forma, Tudão? Então, isso é muito importante. A primeira coisa é querer saber se vocês conhecem as hipóteses de incidência do nosso imposto e as de não incidência. As 12 hipóteses de incidência de Mato Grosso, né? E as não incidências no estado do Mato Grosso. Então, ele fala aqui, ó, o imposto incide sobre o fornecimento de mercadoria com prestação de serviços que não está compreendida na competência tributária municipal. Tá certo esse item 1, né? Por quê? Porque se a operação é mista e não está na competência municipal, só cabe ICMS. É o caso... Dá um exemplo, pessoal. Serviço de comunicações. A gente falou em sala de aula. Então, item 1 está certo. 2. O imposto incide sobre operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia quando da transmissão de domínio feita pelo devedor fiduciante em favor do credor fiduciário. É só a gente lembrar as 12 hipóteses de incidência que a gente sabe que isso aí não está lá. Não está nas 12 hipóteses de incidência do Estado. E aí, quando você for estudar comigo mais adiante as não incidências, você vai ver que a alienação fiduciária em garantia é um contrato de direito civil, onde você, para fazer uma compra a prazo de um determinado bem, você se utiliza de um fiduciário, um garantidor, que normalmente é o banco. Então, você compra um carro a prazo, vai ter uma relação entre o fiduciário e o fiduciante. O fiduciante é o comprador, o fiduciário é o banco. Os dois têm uma relação ali. Não tem nada a ver com o nosso ICMS, essa relação entre os dois. É uma relação do direito civil. Então, esse item 2 é uma não incidência. Depois a gente vai ver mais adiante sobre isso. 3. O ICMS incide sobre operações interestaduais relativas à energia elétrica quando destinadas à industrialização. Vamos lembrar que a incidência do imposto nas operações interestaduais é quando você está vendendo de forma interestadual energia elétrica, petróleo e derivados para consumidor final. Se não for para consumidor final, nós não temos incidência. É aquele exemplo que eu dei que você vende para o posto de gasolina, né? São Paulo, distribuidora, vende para o posto de gasolina em Mato Grosso, que vai revender. Então, só tem fato gerador aí mesmo na venda do posto de gasolina para o consumidor final. Então, esse item 3 é uma não incidência. E é fácil e cai na prova, né? Gabarito, então, desta questão somente está correta a alternativa letra A. Ou seja, 1 apenas. Beleza? Outra questão. Vamos ver outra questão. Essa caiu na... Opa, caiu agora em 2023. Lá na TI, lá o pessoal que fez o concurso da Cefaz de Minas Gerais. Marina Góes adquire em uma licitação da Receita Federal um smartphone que havia sido importado do exterior e apreendido pela falta de documentação fiscal. Haverá incidência do ICMS sobre tal operação?
Letra A, não incide na hipótese de apreensão, apenas na de retenção. Letra B, incide desde que Joana seja contribuinte habitual do ICMS. Letra C, não incide por se tratar de bem inferior a $1.000 americanos. Letra D, incide mesmo que Joana não seja contribuinte habitual do ICMS. E letra E, não incide por se tratar de um bem sem dono. Aqui a resposta é bem simples, viu, fiscal? Você que vai estar trabalhando lá, de repente, num aeroporto, ajudando o fiscal da Receita Federal em algumas situações, saiba que qualquer pessoa, para qualquer finalidade, importou, paga ICMS. Pessoas físicas pagam, mesmo que não seja contribuinte habitual do imposto, paga. O fato de estar ou não na faixa de isenção não significa que, a princípio, ela não seja tributada. O isento é aquele que, a princípio, foi dispensado de pagar. Mas, de qualquer forma, nem entra no escopo dessa questão. O gabarito aqui, ó, é a alternativa letra D de dado. Né? Então, importou, dançou. Incide mesmo que Joana não seja contribuinte habitual do imposto. Essa aqui caiu agora, ó. Veja que o tema não incidência do imposto, desde o começo que eu estou falando aqui com você, ele é bem interessante, bem relevante e cai bastante em prova. Então o aluno tem que estar bem antenado porque eles gostam desse assunto na prova. Tá bom? Veja que caiu nas últimas 2 provas de concurso da área fiscal. FGV caiu, você faz Bahia, caiu, você faz Minas Gerais. Quer dizer, vai cair também na sua você faz Mato Grosso. Que alegria, professor! Só alegria. Ó, essa questão é a questão mais pegadinha. Achei interessante trazer aqui para vocês. Sempre treinando meu aluno para as coisas mais complexas. Olha só. Essa caiu na TJ Pernambuco, juiz substituto. Lei do Estado Alfa, de julho de 2021, estabeleceu que o ICMS incide sobre a operação de circulação de petróleo ou gás natural, desde os poços de sua extração para a empresa concessionária, determinando que o fato gerador ocorre imediatamente após a extração do petróleo ou gás natural, quando estes provenientes da jazida passarem pelos pontos de medição da produção instalados pela empresa concessionária. A lei também estatuiu que a base de cálculo desse ICMS seria o preço de referência do petróleo ou gás natural, conforme média de preços de venda praticados pelo concessionário em condições normais de mercado, ou preço mínimo estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. À luz da legislação nacional de regência do ICMS e do entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da operação indicada acima, é correto afirmarmos que, não sei se você entendeu, mas inventaram aqui um fato gerador. Esse caso é um caso específico da legislação carioca, onde, a princípio, na época, a Garotinha, esposa do Antony Garotinho, que era a governadora do estado, criou um fato gerador novo, já que o estado do Rio de Janeiro perdeu, através da Lei Candir, toda a arrecadação do ICMS nos seus poços petrolíferos. Ela falou o seguinte: então tá bom, vou criar um novo fato gerador extração do petróleo. Saiu da terra, fato gerador. Saiu da terra, lá da profundidade da bacia de Campos, fato gerador do nosso imposto. E aí, todo o ICMS, a princípio da bacia de Campos, ficaria com o estado do Rio de Janeiro. Pode isso, produção? A pergunta é, pode isso, produção? Posso inventar um fato gerador do ICMS sem lei complementar regulando o assunto? Quer dizer, cada estado vai inventar os seus fatos geradores? Claro que não. E aí cai na prova dos senhores, agora, em 2022. A FGV está bem antenadinha quanto a isso. Para fins de delimitação da base de cálculo de incidência do ICMS, então ele foge um pouco do assunto. Né? Então, o problema é que nem nasce esse fato gerador, mas ele vai lá para a base de cálculo. Para fins de delimitação da base de cálculo de incidência do ICMS, não é admissível a utilização de mecanismo tributário de preço de referência. A União, como titular da jazida de petróleo e gás natural explorada comercialmente, deve recolher o ICMS incidente sobre tal operação de circulação de petróleo ou gás natural. A empresa concessionária, como titular do petróleo e gás natural produzido, deve recolher o ICMS incidente sobre tal operação de circulação de petróleo ou gás natural. Tal operação de circulação de petróleo e gás natural não constitui circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS. E, finalmente, o gás natural para fins de incidência não é reputado um bem essencial. Veja, até aí a nossa Lei Complementar 194, já de 2002, caindo na prova. Mas, queridos, aqui o gabarito é o seguinte, ó, não tem circulação aqui porque, efetivamente, nem fato gerador essa situação é considerada. Tá certo? E aí você tem lá um posicionamento jurisprudencial, ó, jurisprudência do STF, que resolveu, inclusive, a questão. São inconstitucionais as leis estaduais que prevêem incidência do ICMS sobre a operação de extração de petróleo
e sobre a operação de circulação de petróleo, desde os postos de extração até a empresa concessionária. Olha lá, veja que essa ADI veio lá do Rio de Janeiro, onde lá a garotinha tinha efetuado uma lei própria a respeito do assunto. Tá bom? Então, eu falo para vocês que a GV é uma das bancas que tem muita cobrança de jurisprudência, trouxe aqui questão de prova elevando o nível da turma. Veja, a gente está só no rame-rame, só estamos lá, né? Eu só estou naquela situação seguinte. Vou falar uma coisa para você. Você sabe qual que é a diferença da abelha operária para a rainha-mãe, né? Quer dizer, para o zangão. Vamos botar o zangão. É a comidinha que dão para ela. Então, a abelha operária é aquela pequenininha, ela vai lá, faz o seu trabalho dia a dia. O zangão não, vira um brutamonte fortão, né? Pronto para qualquer investida ali contra a colmeia. Pois é, então é o seguinte, a diferença entre os dois é só a geleia real. Então, aquele que é alimentado com a geleia real vira zangão. Então, para você virar zangão, geleia real do Tudão. É isso! Geleia real do professor Tudão para o candidato virar zangão. É, até rimou, meu querido. Porque justamente eu quero que você, a princípio, entre no nível de prova, no nível acima, né? No nível da águia mesmo, voando acima das nuvens, para você poder alcançar as vagas. Porque hoje está assim, meu querido. Não dá para ficar lá, né? Ciscando lá embaixo que nem a galinha. Você tem que voar alto que nem a águia. Eu estou muito profético hoje. Só alegria, é muito bom dar aula, né? Lecionar para os meus queridos alunos. Então vamos para outra questão? Vamos para outra questão, querido. Vamos para cima, né? Vamos ver se eu transformei essa questão corretamente. Veja lá. Essa caiu na Cefaz, a Amapá, também GV. Assinale a única afirmativa em que se descreve uma hipótese de incidência do ICMS devido ao estado do Mato Grosso. Empresa de construção civil promove saídas de materiais, inclusive sobras e resíduos decorrentes da obra executada ou de demolição, destinados a terceiros. Uma empresa concessionária de serviço público fornece água potável encanada para os proprietários de imóveis localizados na zona urbana de Cuiabá. E assim ele vai. Então ele está querendo saber onde tem uma hipótese de incidência devido ao estado do Mato Grosso. Então vamos lá por partes. Vamos começar da letra E. Uma sociedade empresária fornece para embarcações ou aeronaves de bandeira estrangeira aportadas no Brasil produtos industrializados de origem nacional destinados ao consumo da tripulação, passageiros ou uso ou consumo na própria embarcação aeronave. Isso aqui para nós, vou até botar aqui, ó, é como se fosse equiparado a uma exportação. Normalmente, quando você vende para uma embarcação aeronave que está aportada no Brasil, no caso, é equiparado à exportação. Nós temos aí o Aeroporto Internacional, né, de Cuiabá, equiparado a uma exportação. Então, não dá para a gente poder tributar essa situação. Então, a letra E não dá para ser. Letra D, uma transportadora X, com sede em Manaus, transporta móveis e utensílios da sua própria propriedade em seu escritório localizado em Cuiabá para outra dependência da empresa localizada em Belém. Olha só que interessante, caiu na prova da Cefaz Amapá, né? O transporte dos estoques. Então a gente vai ter que analisar aqui, ó, como que funciona o transporte dos estoques entre estabelecimentos da mesma empresa dentro do estado do Mato Grosso. Então aqui eu vou deixar, ó, que questão boa, né? Eu vou deixar aqui, mas eu vou voltar para essa questão quando a gente estiver lá falando das não incidências. Vamos ver se, a princípio, essas duas situações aqui aparecem dentro da nossa legislação. Uma distribuidora de petróleo, por exemplo, letra C. Então, essas duas aqui a gente vai voltar a elas mais adiante. Uma distribuidora de petróleo localizada no estado de Mato Grosso vende combustível para o consumidor localizado em São Paulo. Então, veja, a distribuidora do Mato Grosso vende para o consumidor final lá em São Paulo. Tributo para São Paulo, né? Não é para o Mato Grosso. Ele está querendo saber onde está o ICMS devido para o Mato Grosso. Não fica para o estado da distribuidora, fica para o estado de destino, para o estado de consumo. Então, a letra C é a única que, por enquanto, está fora. Letra B de bola. Empresa concessionária de serviço público fornece água potável encanada. Queridos, água potável encanada, o STJ já se manifestou de que não incide o ICMS. Água potável encanada é matéria de taxa quando prestado o serviço pelo órgão público. Tudo bem? Então é taxa, não tem nada a ver com
Não incide ICMS. Empresa de construção civil promove saídas de materiais, inclusive sobras e resíduos decorrentes de obra executada ou de demolição, destinados a terceiros. Veja, então a empresa de construção civil promove saída de materiais, inclusive sobras de resíduos decorrentes de obra executada ou de demolição, quando está vendendo para terceiros. Essa empresa de construção civil, em regra, não é contribuinte do nosso imposto. Mas quando ela vende produtos resultados da demolição de uma obra para terceiros, ela se transforma em contribuinte no imposto. Então, quando ela está dando saída para terceiros, fato gerador do nosso ICMS. E é o gabarito da questão. Você faz a Amapá, pelo amor de Deus, você faz a Amapá, não acredito que você me pegou. Justamente aquela que eu menos achava que podia ser, porque eu sei que construção civil, a matéria do ISS está na lista de serviços, mas se ela faz isso com regularidade, sobra, resíduo, e vende para terceiro, promove essa saída de materiais, opa! Agora, essas duas estão sob júdice. Então, a letra A é o gabarito oficial da prova, mas as letras D e E, opa! Mais adiante a gente vai voltar para essa questão, eu gosto muito disso, né? Eu desafio você. Mais adiante a gente vai voltar para essa questão e a gente vai analisar aquelas duas afirmativas de acordo com a legislação tributária do Estado do Mato Grosso. Tá bom, pessoal? Com isso, encerramos esse bloco com grande alegria. Se você curtiu, eu vou deixar esse vídeo à disposição de vocês aqui no YouTube para você conhecer o meu trabalho. E é interessante que, apesar da gente já estar há muitos anos no mercado, né, conversando com as pessoas e trabalhando junto com candidatos do Brasil inteiro, ainda assim tem muita gente que não nos conhece. Vocês estão chegando toda hora novos, muita gente entrando no concurso. Então, curta aí se você gostou. A aula foi uma aula feita de forma especial. A gente pensou no nível de detalhe, dá para perceber pelo nível das questões. Tudo focado em fazer um excelente trabalho para vocês. Se você gostou, dá uma clicadinha aí, segue a gente no canal e fala pro pessoal, pô, tudão é massa. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.